Se nós queremos que o Espírito Santo nos cure profundamente, e é só Ele que consegue chegar profundamente dentro de nós. Jesus, depois de ressuscitado, disse que enviaria o advogado, o consolador, e que seria o Espírito Santo, que é Deus junto com o Pai e o Filho. Portanto, a presença de Jesus se faz em nós pela presença do Espírito Santo. É Ele que vai morar aqui dentro de nós, e aí nós sentimos essa experiência de estarmos com Jesus. Então, quando a gente caminha com Jesus dentro de nós, quem está fazendo esse trabalho, quem está revelando Jesus, é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo revela Jesus. Então, se nós queremos que Jesus vá tocando todas as áreas da nossa vida, nós precisamos que o Espírito Santo venha e fique presente. E o que eu preciso para o Espírito Santo entrar na minha vida e agir na minha vida? Primeiro, eu preciso acreditar em Jesus e no seu mistério. Acreditar que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo sendo Deus, tomou a nossa natureza humana e na forma humana Ele entregou sua vida por nós. Retomando ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Se nós acreditamos nisso, nós temos a salvação. E se acreditamos nisso e queremos viver a vida nova, eu preciso do Espírito Santo para fazer isso. Então a primeira coisa é dizer para Jesus que você acredita nele. E por que eu estou falando isso? Porque todas as religiões gostam de dizer que acreditam em Jesus. Se você for lá no Espiritismo, não, Jesus é um espírito de luz, não é? Se você for lá no islamismo, uma religião tão grande, não é? Não aqui no nosso país, e eles dizem, não, ele é um profeta, igual Maomé é um profeta. Eles acreditam em Jesus, mas eles não acreditam no mistério que é Jesus ser Deus e ser homem, Jesus viver entre nós, dar sua vida e podermos ser salvos porque acreditamos nele. E isso é fundamental. Eu conheço um monte de gente que acredita em Jesus, mas acredita num monte de coisa. Eu falo, como é que elas combinam? Elas não se combinam. Não dá para acreditar numa coisa e na outra. Ou é uma ou é outra. Mas se você quer o Espírito Santo e quer que Ele faça essa cura profunda em você, é bom que Ele possa agir, e para isso nós precisamos acreditar. Então, eu quero que você professe a sua fé em Jesus agora, com as tuas palavras, mas sabendo que você está professando a fé nesse Jesus, Filho de Deus, Filho de Maria, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, uma só substância. É esse Jesus que você crê? Aquele Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, pagou os nossos pecados, mas a morte não o deteve, ressuscitou, reviveu. Ele não foi só um espírito que saiu de lá, ressuscitou de fato. Eu creio nisso, Jesus. Eu creio nesse Jesus. A minha fé está posta neste Jesus, que é Senhor dos vivos e dos mortos. E é em Ti, Jesus, agora que eu coloco a minha fé, para poder receber a abundância do Teu Espírito e poder ser profundamente curado. Te coloco agora, Senhor, todo o meu coração, e com todas as dificuldades da minha humanidade, eu proclamo: eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Creio que Tu estás presente, que estás no meio de nós. Eu creio que ressuscitastes, vai voltar um dia sobre as nuvens do céu com poder e glória. Eu creio, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, envia o Teu Espírito agora sobre mim, Senhor. Se vocês trouxeram a Bíblia, ou quiserem pegar aí no teu celular, o Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4,
versículo 13 e seguintes. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e seguintes. Já pegaram? Quem está procurando, pegue. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e seguintes. Diz assim: Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido. Pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Palavra do Senhor. Bom, vocês conhecem, esse é o texto da samaritana no poço de Jacó, que serve água para Jesus, que questiona sobre o conflito que existe entre os israelitas e os samaritanos, sobre adorar no templo, adorar no poço de Jacó, que foi feito por Jacó, quando os anjos chegaram até ele. E assim nós conhecemos esta passagem que fala do Espírito Santo. Fala: se eu te der essa água, você nunca mais vai ter sede. Ela achou que era uma água mesmo para matar a sede do corpo dela, queria, não ter trabalho, né? Igual todos nós vivemos fazendo orações para Jesus, para a gente diminuir o trabalho da gente, né? Para ganhar melhor, para poder ter mais folga. O que a gente quer é que Jesus resolva os problemas para dar menos trabalho para a gente. Acontece que não me parece que Jesus foi muito por esse caminho, não. A gente vai ter que continuar trabalhando, viu? Aliás, é bom falar para a pessoa: ó, tem pedido que você faz para Jesus, mas é bom você continuar trabalhando, viu? Pois é. Acontece que quando a mulher pediu essa água, e ela foi um pouquinho petulante com ele, né? Se você ouvir e tenta entender as conversas, ela foi grosseira. Primeiro ela fala: por que você, sendo judeu, está pedindo água para mim? Ela não foi uma pessoa bacana, legal. E Jesus não se importou. Aliás, uma das coisas que eu adoro em Jesus é isso: Jesus não fica irritado. Você fica irritado? Pois é. E quando você percebe que a pessoa está sendo irônica, ou que a pessoa está sendo assim, te desfazendo, você não fica mais bravo? Eu fico. Pois é, Jesus não. Eu me impressiono, eu falo: Jesus, como que você não explodiu nessa hora? É demais isso, né? Porque a vontade era... Quem era ela em comparação a ele, não é? Mas ele não faz nada disso. Ele continua na boa. Ele se faz de bobo e continua trabalhando aquilo que ele quer chegar. E o que ele fala para ela? Ah, você quer essa água para não ter mais sede? Busca teu marido e volta aqui que eu vou te dar. Olha só. E aí o que ela responde? Não tenho marido. Não é? Fala: não tenho marido, me dá essa água já que eu não tenho marido. E aí Jesus lhe derruba. Né? Emocionalmente, aquele é o momento do tombo da samaritana. Ele fala: você sabe que nisso você falou a verdade? Significa que ele já considerou que as outras coisas que ela estava falando para ele era um monte de mentira. E ele fala: nisto você está falando a verdade, porque você já teve 5 maridos, 4 maridos, e o que tem com você agora, esse 5º marido, esses 5 maridos, e o que você tem não é teu. E aí que eu acho que é impressionante, ela fala: puxa, eu estou vendo que você é profeta. E se a gente lê esse texto, sabe que depois desta experiência, ela volta para a cidade e sai falando de Jesus. Ela era uma mulher que tinha certa credibilidade, apesar de já ter tido lá não sei quantos maridos. Ela tinha credibilidade entre aquele povo lá, porque ela sai espalhando e o povo acredita na palavra dela. Significa que ela era uma pessoa que tinha credibilidade ali naquela região. Nós não sabemos exatamente o que ela fazia. Acontece que eu escolhi esse texto para dizer tudo que esta mulher certamente tinha
de feridas na sua memória. Porque hoje o nosso tema da cura profunda é as coisas que estão na memória. A gente falou no primeiro dia sobre aquilo que está lá no nosso inconsciente, que a gente não sabe exatamente o que é e que move nas nossas vidas. No segundo dia nós falamos sobre rezamos sobre essa questão do inconsciente, e depois nós falamos sobre a hereditariedade, sobre quantas coisas são da nossa hereditariedade. E hoje a gente está falando das coisas da memória. São as coisas que a gente passa, estão na nossa memória, mas que elas ainda nos ferem quando a gente lembra delas. É como uma ferida que criou uma casca, mas se você apertar o dedo, você sente a dor. Quer dizer, ela está na sua mente. Você é capaz de lembrar daquele episódio. Aquilo não foi jogado para o inconsciente para desaparecer, como foi a nossa oração no primeiro dia. É algo que está ali, mas ele ainda te machuca. E toda vez, ele acaba fazendo você reagir a uma porção de coisas por causa desta memória que está lá. Que pode ter sido uma perda, que pode ter sido alguma coisa que te fizeram e te machucou muito, e que está ali na tua memória, você lembrando daquilo. Pode ser uma porção de coisas que estão na sua memória. E nós queremos rezar por isso hoje. Nós queremos rezar porque elas são acessíveis, só que elas são difíceis de encostar. E às vezes a gente tem que pôr para fora. Então, quando a gente estiver rezando, se você sentir vontade de chorar, não se importe. Agora, é preciso lembrar que nós não vamos fazer uma ação positiva no sentido de que, para você poder olhar para essa memória e dar um novo valor para ela. Isso é importante. Mas se Jesus não te der um sentido para isso, se Jesus não reconstruir esse arquivo que está na sua mente, não vai ser com boas ideias e bons influencers e bons filósofos que estão na moda aí que vai resolver. Eles são bons também, têm boas palavras. Assim também que isso não significa que você não vai ter, e se puder e tiver recurso, de procurar um bom terapeuta para poder trabalhar suas outras coisas. Só que nesse momento nós queremos que Jesus toque estas memórias. E aquilo que às vezes pode levar muito tempo, Jesus pode tocar e curar hoje em você. Como aquela mulher qual foi a experiência que ela teve nos seus casamentos todos? Primeiro, deve ter sido muito traumático, porque ela não conseguiu ficar com mais nenhum, né? Já estava no quinto, né? Quer dizer, a experiência dela de casamento era boa ou era ruim? Ruim, né? Apesar que tem gente que ia dizer assim, não, era boa, porque se ela já teve 5, ela era muito experiente, né? Mas na verdade era ruim. Quer dizer, em nenhum momento aquilo foi feliz para ela. Ela teve 5 por quê? Será que morreram alguns ou largaram ela? Ou ela largou eles? Nós não sabemos o que ela passou. Nós não sabemos se ela teve filho com 1, com 2, com nenhum. Se ela era estéril, se ela não era. A palavra de Deus não nos conta nada disso. A palavra de Deus diz apenas que aquele que ela estava com ele, nem é dela era. E veja que uma mulher desse jeito, você poderia falar, então essa era uma mulher do mundo. Se ela fosse uma mulher do mundo, no sentido assim, de fosse uma prostituta da região, ela não ia ter credibilidade nenhuma para quando falou de Jesus. Portanto, ela era uma pessoa conhecida naquela região, que era uma região grande, da Samaria, uma região próspera, e ela era conhecida, e todo mundo sabia. Agora, certamente um monte de gente falava mal dela e outros a conheciam. Nós não sabemos, há muitas histórias sobre isso. Mas uma coisa é certa, ela precisava de uma cura profunda da experiência que ela teve dos seus relacionamentos. Vocês não acham? Provavelmente. Provavelmente ela pode ter tido muitos relacionamentos infelizes, pode ter sofrido muitas coisas, nós não sabemos. E muitas lembranças que ficavam voltando e atrapalharam provavelmente outros relacionamentos que podiam ter sido melhores. Então, quando a memória ainda traz lembranças que são feridas que tivemos, e a gente não as cura, a gente acaba reagindo e passando a vida com estes sofrimentos também. Por isso eu escolhi esse episódio da samaritana, porque eu acho que ela é um caso concreto. E como é que Jesus fez para curá-la? E aí eu quero que você também possa prestar atenção. Jesus pinçou dela aquela memória.
Ela falou dos maridos? Não. Ela contou que tinha tido os problemas com maridos? Não. Ela pediu água para ele. Ele é que foi lá e tchum, chama teu marido. Foi lá e cutucou aquela ferida. Cutucou, chama teu marido. Opa, não tenho marido. Jesus podia ter deixado por isso mesmo. Acabou, não tem marido, fica de boa, né? Pega a tua água aqui e vai embora. Ou falado, eu vou mandar o Espírito Santo, feito outro tipo de ensinamento, eu sou aquele que vai salvar. Veja que Jesus, que não se revelava ainda, não dizia que ele era o Salvador, não dizia que ele era o Filho de Deus, não dizia que ele era o Messias, se revela para essa mulher. Olha que incrível. Para ela ele resolveu abrir o jogo e falar coisas que nem os discípulos entendiam direito. Só que Jesus estava tocando nas memórias feridas dela para curar. Estava puxando aquelas memórias. E nós precisamos que Jesus faça isso conosco. Talvez você já tenha passado por momentos onde Jesus tocou essas memórias, trouxe elas. E aí, nós não queremos que vocês revivam memórias com a dor que você passou. Não é isso, nós não vamos fazer aqui um processo terapêutico de gerar uma catarse para você sofrer. Mas nós queremos que Jesus revele, puxe essas memórias e cure você. E me cure, e nos cure. E é isso que Ele quer fazer. Amém? Na palavra de Deus e no conhecimento popular é onde nós temos armazenados os sentimentos da nossa alma. É um símbolo, né? Por isso colocamos a mão no coração. E você vai começar essa oração tomando uma decisão, porque essa mulher, ela podia não ter falado nada com Jesus. Ela podia nem ter respondido ele, mas ela teve a coragem de entrar no problema dela. Ela teve coragem de expor o problema dela. E é necessário que o Espírito Santo entre no problema, porque se a gente não quiser e fala não quero saber, não quero lembrar, não quero que o Espírito Santo entre nesse problema, ele não vai entrar. E você vai continuar com aquela ferida escondida, machucando e às vezes até piorando tudo, porque ela vai continuar lá dentro e não vai ser resolvida. Então é preciso que você tome uma decisão. Por isso, põe a mão no seu coração e fala, se você quiser, né? E você fala, eu quero Espírito Santo. Eu quero Senhor, Espírito Santo. entre na minha vida. Entra na minha vida. Eu quero Espírito que Santo. entre na minha história, Entra, Espírito nas minhas Santo. memórias Entra, Espírito guardadas, Santo. muitas Entra, Espírito que eu Santo. não falo e nem nunca falei. Sim. Há coisas que nunca Sim, falamos, Espírito que ficam Santo. totalmente escondidas, sofrimentos Amém. guardados, tristezas guardadas, decepções escondidas, medos ocultos. Há muitas coisas. Mas quando eu tomo a decisão, coloco aqui o meu coração ao Espírito Santo de Deus e digo, Espírito Santo, age em tudo aquilo que está nas minhas memórias, as recentes e as antigas, muitas daquelas que às vezes eu peguei lá da minha família, dos meus pais, que eu nem lembro mais, mas está guardada, a memória está guardada. Eu quero pedir, Espírito Santo, que venhas fazer realmente uma pinçagem dessas memórias, e elas sejam retiradas, porque quando elas forem retiradas e curadas, eu serei uma pessoa muito melhor, muito mais feliz, muito mais equilibrada, muito mais esperançosa, muito mais forte, muito mais capaz. Eu sei que muitas coisas acontecerão quando isso for retirado e curado. E com a mão no coração, eu quero pedir, Espírito Santo, vem agir.
Jesus, ele me mostra uma criança, não muito pequena, em torno de 12 anos. E o grande medo dessa criança é o pai morrer. Não sei porquê, se você viu a morte de alguém da família, se você viu a morte de um avô, eu sei que nesta idade te deu um medo terrível, e até hoje um dos teus medos é mesmo perder o pai ou perder alguém, que esta pessoa morra. E Jesus nesse momento está pensando esta lembrança. Ele não vai cortar ela fora, ele vai curá-la agora. Se é você que teve essa lembrança, essa memória, passou por essa situação, Jesus está curando você agora. Deixa Ele ir curando você. Jesus... Há várias pessoas com esse medo de perder o pai, de perder a mãe. Talvez Deus me mostra que não é só pela morte, não. Há pessoas que tiveram que ir morar com a avó, há pessoas que o pai foi embora, há pessoas que a mãe não ficava com você de jeito nenhum, porque ela tinha que trabalhar o tempo inteiro, dia e noite, e você ficava com outra pessoa. Um abandono do pai e da mãe, seja pela morte, seja pelo trabalho, seja pelos problemas da vida, e você foi abandonado. Essa é a verdade. Encara a verdade. Do jeito que aquela mulher aceitou que ela teve 5 maridos e não conseguiu ter uma vida equilibrada, aceita que na tua família o pai, a mãe ou os dois abandonaram você. Aceita e entrega para Jesus nesta noite. O Senhor me mostra que tem pessoas viúvas aqui, mas que o maior problema não foi a perda, foi o medo de ter que enfrentar as coisas sozinhas. O Senhor hoje está curando esta memória de você, de como você olhou e disse assim: como é que eu vou dar conta disso? Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus! E uma raiva também de Deus, por Deus ter permitido tudo isso na sua mente. Era uma permissão de Deus, era algo que Deus tinha culpa. Jesus está curando você agora. Ele está curando isso em você. Jesus também me mostra 2 pessoas, uma criança e uma moça já, quando era moça. Uma tinha uma grande festa, ia sair com um rapaz que ela queria muito, e o vestido rasgou de um jeito, e ainda por cima na sua casa, a mãe ainda ficou brava, fez ela fazer um monte de coisa, não pôde ter esse encontro, e aquilo ficou marcado. Até hoje você cuida das roupas de um jeito que até parece doente. Jesus está curando você agora. E outra era uma criança mesmo, e ainda apanhou depois que rasgou, que o vestido ficou rasgado. Jesus está curando você. Deixa Jesus ir te curando agora desses momentos da sua vida, dessas experiências da sua vida. O Senhor me mostra uma pessoa que teve um relacionamento amoroso durante muito tempo, e depois descobriu que muita coisa era mentira na conversa que você teve. Só que aquilo foi algo que você não conseguiu se desligar, e até hoje você não consegue ser livre, e Jesus está curando você agora, está te dando essa graça poderosa dessa cura. Jesus me mostra uma mulher que teve depois de que nasceu o seu primeiro filha, teve muito problema de saúde, e precisou de ser ajudada, mas as pessoas achavam que você que era mole, que você que não conseguia, não compreendiam a enfermidade toda pela qual você estava passando, e foi demorado anos para você se recuperar. E Jesus hoje está curando essa memória das pessoas não reconhecendo, das pessoas não entendendo, das pessoas cobrando, e Jesus está tomando conta agora. Jesus me mostra um rapaz que os irmãos sempre consideraram você alguém que precisava de ajuda, que não era capaz de se virar sozinho,
sempre acharam você mais fraco, mais ignorante, ou sei lá o quê. E na verdade, você que achava isso. E Jesus hoje está curando essa memória, todas essas humilhações que você passou. Jesus está curando a sua mente hoje, está curando essa memória. Deixa Jesus ir restaurando. E Jesus, ele fala de uma mulher, que você era criança e a sua mãe era muito medrosa. E então ela chegava no final da tarde, ela fechava todas as janelas, fechava todas as portas e ficava tudo escuro. E você tinha medo do medo que a sua mãe tinha, porque ela transmitia um medo incompreensível. Ela tinha medo de uma coisa que você nunca viu, que você não sabia o que era, mas você foi criada num medo. O Senhor toca agora esse medo para te libertar, porque você vê que você é uma pessoa medrosa e você não quer ser assim, não entende. E essa raiz de medo que veio da sua mãe, que você lembra dessa imagem dela fechando todas as janelas e as portas quando chegava à noite, por causa de medo. Jesus me mostra tem um homem com uma caderneta, e ou é seu pai, ou é alguém que era, e essa caderneta era a caderneta que ele sempre ficava fazendo as contas. E ele queria que todo mundo entendesse que tinha que cuidar do dinheiro, porque podia acabar. E até hoje você vive morrendo de medo de todas as coisas, e ainda lembra a caderneta que esse pai tinha, que escrevia as coisas, mostrava as contas, né? Depois virou algo que você até deve ter rido. Mas esta memória Jesus está curando agora. Tudo aquilo que significou isso, Jesus está passando com o seu poder e seu amor para te restaurar. Agora vai orando. Se você ora em línguas, vai orando em línguas. Se não, você vai falando Jesus, 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 Jesus. E vai com essa oração pedindo uma grande renovação mental para você. Sim, Senhor. Porque essa oração pode renovar todas as conexões mentais. E algumas pessoas, Deus está falando que reze agora, se ora em línguas ou clama Jesus. São pessoas que se sentem como se a inteligência ficasse bloqueada. Às vezes você esquece as coisas, você não lembra direito o que você tinha decidido, você não lembra o que foi combinado, parece que a sua mente fica travada. E é esse bloqueio mental. Vai rezando, vai orando para o Senhor libertar. Pela cura da memória, Ele vai libertar a tua capacidade mental, a tua inteligência. Pessoas que se sentem como se não fossem inteligentes, não têm inteligência, mas você tem, é porque ela está bloqueada e você precisa pedir a libertação da sua inteligência, dessa capacidade mental de lembrança, de inteligência. Pessoas que vão falar, quando começa a falar, não lembra mais o que ia falar. Senhor, toca agora com teu Espírito Santo, Senhor. Vai fazendo uma grande restauração mental em todos nós, Senhor. Vai restabelecendo as conexões da nossa mente. Vai restabelecendo a conexão das nossas células nervosas que podem estar desconectadas, podem estar infeccionadas, adoecidas, bloqueadas. Vai restabelecendo, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé. Se você tem alguém da sua família, só se for da sua família, quero que você dê um abraço nessa pessoa, pedindo para Jesus curar. Se você está sozinho, abraça você mesmo e fala para o Senhor, e curando você, curando você, curando. Que o Senhor vai agindo, vai curando, vai curando, vai curando. Não é? Vai fazendo esse trabalho de graça, de bênção, de restauração, de retomada de todas as coisas. Uma memória restaurada. Essa região, ela faz a percepção da vida, a percepção do mundo, e é assim que o diabo destrói a gente. Nós perdemos a percepção verdadeira
do sentido da vida, do mundo, e acabamos fazendo muitas besteiras na vida. Acabamos fazendo escolhas que são destrutivas. Fazemos decisões confusas que nos destroem. E depois nós olhamos e falamos: mas por que eu fiz isso com a minha vida? Por que eu escolhi isso? É porque essa nossa mente ficou obscurecida. E isso é físico e espiritual. Amém. Vai O curando, inimigo Senhor. vai destruindo a gente através dessa Vai nossa libertando, percepção. vai, Senhor, e nós vamos tirando tudo destruindo isso. as nossas próprias vidas. Amém, por escolhas, por memórias e decisões que foram erradas. Então coloca a mão aí na tua testa. Lugar de decisão, lugar de escolha, lugar de percepção do mundo. Senhor, liberta e cura agora, Senhor, toda a nossa percepção do mundo, Senhor. Toda a percepção doentia que está guardada em nós, Amém, que foi Senhor. escolhas erradas, que foram escolhas destrutivas. E agora eu quero pedir, Senhor, liberta agora, Liberta, Senhor. Senhor, liberta, Cura e liberta, Senhor. Cura e Amém, liberta, Senhor. Senhor. Aquela mulher chegou com a vida destruída. Jesus ofereceu a água. Na verdade, ela pediu, né? E ele falou para ela que era água. Ergue a tua mão. Só o Espírito Santo pode te dar essa vida nova. Amém. Só o Vem, Espírito Santo pode te fazer a encharcar-me tua com essa história. água viva. Só o Água que Espírito mata a Santo sede de pode verdade. te dar novas chances, novos Só vem, caminhos Espírito, abençoados. fazendo isso. Como ele disse, Vem, Espírito, eu tenho fazer água isso em minha viva. vida. Se você Vem, pedir água Espírito. viva, a Vem, sua ó vida não será a Espírito divino. mesma. Você Amém. é a única Uri, chance que você tem. canta, E essa noite o Senhor está te dando essa chance. Pede o Espírito Santo. Amém. A Vem, água viva. Que venha Vem, a água Espírito. viva sobre nós. Amém. E nos dê uma nova vida. Amém. Nos dê novos caminhos. Amém, Nos Senhor. dê vida recuperada. Eu quero, Nos Senhor. dê vida renovada. Eu aceito, Só o Senhor. Espírito Santo pode fazer isso. Vem, Mas Espírito, eu você tomo posse, Senhor. tem que pedir o Espírito Eu Santo. quero, Senhor. Vem, Assim Espírito, como ele em falou nome para de aquela Jesus. mulher, se você soubesse, você me pediria essa água viva. Peça água viva agora, dá-nos água viva, Senhor. Eu preciso da tua água viva. Amém, Senhor. Eu preciso, Senhor.